Muito quente, cara. A Janiele tá falando que tá quente, a Laísa tá falando que tá muito quente, a Maria Luísa falou que tá demasiadamente quente. O Túlio falou que tá cozinhando. Boa! Onde você tá? Você tá em Niquelândia, Janiele. Tá 38 graus aí. Caraca, velho. Tá muito quente. Qual que é a cidade que você tá, Luana, que fez 40 graus hoje? Credo, aí. Bonópolis? Onde é essa cidade, Luana? Bonópolis. É cidade não existe não, Luana. Bonópolis? Você está inventando, não existe a cidade no mapa não, ô Luana. Bonópolis, perto de Uruaçu. Luana, você sabe que eu nasci em Uruaçu, né? Putz, eu sou uruaçuense. Bonópolis? Que bomba é essa, Luana? Tem o quê? Quantos habitantes tem em Bonópolis? 2.000? Ô, pessoal, 9.000. Para com isso, mano. 9.000 habitantes. Ai, 9.000, duvido. Pessoal, vai, vamos lá. 9.000, não tem nem 2.000 habitantes, mano. Pessoal, vai, vamos começar aqui. Bora lá. Pergunta que eu faço para vocês. Chegou no chat aí o slide de hidrografia? Chegou no chat aí o slide de hidrografia? Chegou? Boa, então. Então tá bom, então. O pessoal falou que chegou o slide de hidrografia que eu vou trabalhar aí agora com vocês. Então, compartilhando a tela nesse exato momento e bora lá. Compartilhando a tela nesse exato momento e bora lá. Bom, pessoal, quando a gente fala a respeito de hidrografia, meus amigos, hidrografia nada mais é do que o estudo da água, né? Isso é hidrografia. E, galera, quando a gente estuda água no nosso planeta, é muito importante a gente ver algumas coisas aqui que merecem destaque. Por exemplo, você sabia que quando o astronauta soviético Yuri Gagarin ele chegou no espaço, ele disse uma célebre frase que ficou imortalizada até hoje: a Terra é azul? Pois bem, pessoal. Quando Yuri Gagarin ele chegou ao espaço, ele disse uma frase que ficou imortalizada até os dias atuais. E a frase que Yuri Gagarin disse, que ficou imortalizada até os dias atuais, foi: a Terra é azul. Galera, na verdade, a gente sabia que nós tínhamos, de fato, a gente sabia que nós tínhamos, de fato, pessoal, muito mais água comparado à Terra. A gente já sabia disso. Só que ninguém nunca tinha visto do espaço essa proporção de água comparada à Terra. Ninguém do espaço nunca tinha visto essa proporção de água comparada à Terra. Mesmo que a gente soubesse que tinha, de fato, muito mais água do que a Terra, ninguém até então tinha visto essa proporção do espaço de água comparada à Terra. Então, por isso que o Yuri Gagarin, pessoal, o astronauta soviético, quando ele chegou ao espaço, ele disse essa célebre frase de a Terra é azul. Entende isso, galera? E essa frase ela tem um significado ainda maior. Você sabe por quê? Por que essa frase ela tem um significado ainda maior do que o normal? Porque quando o Yuri Gagarin ele disse essa frase a Terra é azul, foi uma declaração que a União Soviética estava saindo à frente dos Estados Unidos naquela corrida armamentista espacial. Então era meio que um chupa Estados Unidos, porque quem chegou no espaço primeiro fui eu, União Soviética, e eu estou vendo do espaço essa proporção de água comparada à Terra, né? Então era meio que um chupa Estados Unidos devido ao fato de quem chegou primeiro no espaço foi a União Soviética e viu essa proporção de água comparada à Terra. Galera, para você ter noção do que eu estou falando, no nosso planeta nós temos ali o equivalente a 70% de água
e 30% de terra e 30% de massa continental. No nosso planeta, repito, nós temos o equivalente a 70% de água e 30% de massa continental. Temos muito mais água no nosso planeta do que, de fato, terra, do que, de fato, massa continental. Essa é a verdade, pessoal. Galera, como é que a gente usa essa água que nós temos no nosso planeta? Você sabe como é que a gente usa essa água que nós temos no nosso planeta? 70% da nossa água é utilizado para agricultura, é utilizado para irrigação. Em torno de 20, 22% é utilizado na indústria. E ali em torno de 8%, galera, da nossa água, ela é utilizada para o setor residencial comercial. Beleza, pessoal? Então, indiscutivelmente, a gente usa muito mais a nossa água para o setor agrícola. Até porque, pessoal, a gente ainda tem técnicas bem rudimentares naquele setor agrícola. A gente ainda tem técnicas bem simples mesmo, de fato, no setor agrícola, como a irrigação por aspersão. Gente, você sabe o que é irrigação por aspersão? A irrigação por aspersão, gente, é um tipo de irrigação onde ficam pivôs jorrando água para tudo que é lado. Isso é uma técnica muito rudimentar de agricultura que acaba desprendendo uma grande quantidade de água. Por meio, de fato, dessa técnica, que é uma técnica muito arcaica. Ao invés, por exemplo, de você utilizar técnicas como, por exemplo, o gotejamento, em que gota a gota a gente tem a irrigação. Você entende isso que eu estou te falando? Beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria que você soubesse. Hidrografia é o estudo da água. No nosso planeta, nós temos muito mais água do que terra, o equivalente a 70% de água e 30% de terra. O Yuri Gagarin, astronauta soviético, inclusive, ficou abismado com isso quando ele chegou ali no espaço e viu ali o equivalente a 70% de água comparado à Terra. Ele ficou abismado com a grande quantidade de água que ele viu, de fato, comparado à Terra. E, galera, no nosso planeta, a gente usa muito mais a água para agricultura, e aí usamos uma pequena parte, ali em torno de 20, 22%, para a indústria e aproximadamente 8% para o setor residencial comercial. Beleza? Agora, tudo bem, temos muito mais água no nosso planeta comparado à Terra. Só que tem um detalhe. Quando você vai ver a proporção de água que é própria para o consumo humano, se eu pegar 100% de água, 97,5% é considerada uma água salgada. E apenas 2,5% que é considerado uma água doce, portanto própria para o nosso consumo. Entende isso que eu estou te falando? 97,5% é considerado uma água salgada e apenas 2,5% que é considerado uma água doce, portanto própria para o nosso consumo. Então, o fato de a gente ter muito água comparado à massa continental no nosso planeta não quer dizer muita coisa. Porque a grande parcela da água que a gente tem do nosso planeta, pessoal, e eu estou falando de uma grande parcela avassaladora, é uma água salgada. Em torno de 97,5% que é uma água salgada, enquanto que apenas 2,5% que é uma água doce, portanto, própria para o nosso consumo. Só que aí você vai falar assim, professor, mas pelo menos a gente tem 2,5%. Tá bom, pelo menos a gente tem 2,5%, mas é aí que está um outro detalhe. Desses 2,5%, a maior parte desses 2,5% é uma água, pessoal, de geleira, de difícil acesso. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Eu tenho 100% de água. Do 100% de água que eu tenho, 97,5% é uma água considerada salgada. E 2,5% que é aquela água considerada doce e, portanto, própria ao nosso consumo. Não é? Então, se você for reparar, pessoal, de fato,
A água que é própria para o nosso consumo, esses 2,5%, se você for reparar, é uma pequena... primeiro que é uma pequena parcela de água, né? 2,5% considerado 97,5% que é água salgada. Só que a situação ainda é mais crítica ainda, porque desses 2,5%, mais da metade desses 2,5% é uma água de geleira, que é de difícil acesso. Então fica ainda uma menor parte dentre esses 2,5%, que é uma água de fato própria para o nosso consumo presente ali em rios. Então é uma situação ainda mais alarmante do normal. Professor, mas existem algumas áreas no nosso mundo que já tem carência de água? Sim. O Oriente Médio, por exemplo, ali na região asiática, é um exemplo disso. O norte da África, em algumas áreas também do sul da África, nós já temos total carência dessa água, que são algumas regiões de fato desérticas. Entende? O norte do México, que envolve o deserto da Califórnia, ali nos Estados Unidos, também já é uma área carente de água. Tem umas regiões ali da China que tem um deserto que chama deserto do Gobi, que é uma região carente de água. Tem uma região, pessoal, que é o deserto do Atacama, presente no Chile, que também é uma área carente de água. Ou seja, pessoal, é uma falsa impressão isso que a gente tem muito mais água comparado à Terra. Realmente nós temos 70% de água e 30% de massa continental. Só que 97,5% da nossa água é salgada, enquanto que 2,5% é considerado salgado. Só que ainda dentro desses 2,5%, nós temos mais da metade desses 2,5% de água doce, que é uma água de geleira, e essa água de geleira ela não é considerada de fácil acesso, né, para o uso ali doméstico. Então, é uma pequena parcela, de fato, que sobra para a gente utilizar. E detalhe, a gente tem muita desigualdade nessa distribuição desses menos de 2,5% da água de rio e tal, tem muita desigualdade. Porque tem muitos pontos, por exemplo, no nosso planeta que são áreas de deserto e assim por diante. Então, é uma situação, de fato, alarmante, tá, pessoal? Só para deixar isso aí bem claro, tá? Só para deixar isso aí bem claro. Tranquilo? Muito bom? De boa, de boa, de boa, de boa? É isso, moçada. Até aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Até aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que tá o esquema aí? Fala aí para mim, fala aí para mim. De buena? Tudo certinho? Porque agora é só um negócio bem básico, né? Que eu falei para vocês. Nada muito difícil, não. Só um negócio bem básico aí que eu falei para vocês. Nada muito difícil, não. Galera, a questão é o seguinte. E o Brasilzão, hein? E o Brasilzão, galera? Essa é a questão. E o nosso país, galera? Como que é o nosso país aí quanto à oferta de água doce? Galera, o Brasil, ele é o país mais privilegiado quanto à oferta de água doce do mundo. Você sabia disso? Gente, no mundo existem 196 países no nosso mundo. Vou repetir. No nosso mundo, pessoal, nós temos 196 países no nosso mundo. E desses 196 países que nós temos no mundo, o Brasil ele é o mais privilegiado dos 196 países quanto à distribuição de água doce do mundo. O Brasil, de fato, é um país bem privilegiado quanto à distribuição de água doce do mundo. Dos 196 países, o Brasil é o país que mais tem água doce. Não é? Gente, só para você ter noção do que eu estou falando, o Brasil ele tem um equivalente a 12% da água doce, dos 100% de água doce que existe no planeta, o Brasil tem 12% da água doce. Muito pelo fato da posição geográfica do Brasil, né? Gente, se você for reparar a posição geográfica do Brasil, o Brasil ele é um país tropical. E como o Brasil ele é um país tropical, vocês vão perceber que nessa área em que o Brasil está localizado, essa área é de fato uma área com uma grande quantidade de chuva. O Brasil está localizado numa região, numa faixa tropical, que é uma área de muita incidência de calor, que é uma área de muita umidade e que é uma área de muita chuva no nosso país. Então, por isso, galera, pelo fato de a gente ter uma grande extensão territorial, pelo fato de a gente ter muita floresta, muita mata, pelo fato de a gente ter muito rio, a gente tem muita umidade e, consequentemente, a gente tem muita chuva, que vai repondo a água desse rio.
Dentre todos os 196 países que nós temos no nosso planeta, o Brasil ele é o mais privilegiado quanto à oferta de água doce do mundo. Essa é a verdade. Entendi isso, pessoal, que eu estou falando para vocês? Aí, galera, professor, me dê exemplos dessa rede hidrográfica tão rica do Brasil. Ora, pessoal, a gente tem a bacia amazônica, só para você ter noção, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. A gente tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, como a bacia do Araguaia e Tocantins, como a bacia São Franciscana, como a bacia do Paraná. Então, o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um país privilegiado quanto à oferta de água doce existente no nosso planeta. O Brasil responde por 12% dos 100% da água doce do nosso planeta. E aí você deve estar me perguntando, professor, se o Brasil ele é um país que tem tanta água doce assim, certamente, professor, que no nosso país não tem problemas relacionados à crise de água, não é verdade? Professor, se o Brasil é o país que mais tem água doce do mundo, certamente no nosso país a gente não deve ter crises de água. É aí que você está enganado. E você sabe por que é aí que você está enganado? Porque mesmo o Brasil sendo o país com mais água doce do mundo, pessoal, mesmo tendo essa prerrogativa aí para o nosso país, mesmo assim, o Brasil ele é um país que apresenta crises de água. Isso é fato, tá, galera? Professor, mas por que o Brasil possui crises de água, mesmo ele sendo o país que mais tem água doce do mundo? E aí eu vou te dar um exemplo, o sertão nordestino. Gente, o sertão nordestino no nosso país é uma área que tem crise de água. E a explicação do porquê que tem crise de água no sertão nordestino, de certa forma, ela é uma explicação simples. Porque, de fato, pessoal, no sertão nordestino não chove. Essa é a verdade. De fato, pessoal, no sertão nordestino não chove. Ou quando chove, é muito pouco. Gente, nós temos algumas cidades no sertão nordestino que ficam ali em torno de 5 anos sem cair uma gota d'água. É óbvio, pessoal, que uma área que fica 5 anos sem cair uma gota d'água vai ter problemas hídricos naquela cidade. Isso é fato. Agora, pessoal, dá para você entender por que no sertão nordestino é seco. Você sabe por que dá para entender por que no sertão nordestino é seco? Porque é uma condição natural do relevo. Professor, como assim uma condição natural do relevo? Ô, gente, o sertão nordestino é como se ele estivesse no centro da minha mão. Gente, o sertão nordestino é uma área de depressão. Moçada, o sertão nordestino é uma área bem menor que o relevo ao entorno. O sertão nordestino, moçada, é uma área bem menor que o relevo circundante. Moçada, o sertão nordestino é uma área de depressão. E as áreas mais elevadas ao entorno, pessoal, elas impedem a boa passagem de massas de ar úmida em direção ao sertão, chovendo ao entorno e não chovendo naquele buraco que é o sertão nordestino. Algumas áreas mais elevadas que impedem a passagem de massas de ar úmida em direção ao sertão são Planalto da Borborema, Planalto São Franciscano, Planalto Central, principalmente o Planalto da Borborema, que barra a passagem de uma massa de ar do litoral do Nordeste, que chama MEA, Massa Equatorial Atlântica, em direção ao sertão. Pessoal, mas por que barra a passagem? Não estou entendendo. Presta atenção. O Planalto da Borborema é uma área grandona que tem uma região do Nordeste chamada de Agreste Nordestino. Aí o Planalto da Borborema, pessoal, ele barra a passagem de uma massa de ar úmida em direção a essa área aqui, ó, que está o sertão, que é uma área baixa do relevo, uma área de depressão. Vem a massa equatorial atlântica saindo do litoral, por onde ela vai saindo, ela vai provocando chuva, 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 só que encontra uma barreira que é o Planalto da Borborema. Você sabe que a massa equatorial atlântica, então, ela pensa e faz o seguinte, ela pensa e faz, tenta fazer, melhor dizendo, o contorno do Planalto da Borborema. A massa de ar equatorial atlântica, ela tenta contornar o Planalto da Borborema. Essa massa de ar que é quente e úmido. Só que tem um detalhe, o Planalto da Borborema ele é tão alto, tão alto, tão alto, cercando toda aquela região do sertão nordestino, no agreste nordestino,
que quando a meia, que é a massa equatorial atlântica, uma massa quente úmida, tenta contornar o Planalto da Borborema, ela sobe o Planalto da Borborema, encontra uma temperatura mais baixa no topo do Planalto da Borborema. Pessoal, mas por que no topo do Planalto da Borborema tem temperatura mais baixa? Por conta do fator altitude, pessoal. Quanto maior for a altitude, a temperatura ela é menor. E aí, quando aquela massa equatorial atlântica, que é uma massa quente e úmida, tenta contornar o Planalto da Borborema, no topo do Planalto da Borborema está frio. O encontro dessa massa quente e úmida com a temperatura baixa no topo do Planalto da Borborema gera um choque térmico e, consequentemente, provoca chuva, e muita chuva. Só que essa chuva que vai existir e que, na verdade, é muita chuva, pessoal, peraí, galera, fiz um negócio aqui. Essa chuva que vai existir e, na verdade, é muita chuva, ela acontece de um lado da barreira, de um lado do Planalto da Borborema, em parte do Agreste e parte da Zona da Mata. E aí não vai chegar a umidade do outro lado da barreira, do outro lado do Planalto da Borborema, que é onde está o sertão nordestino, porque toda a umidade se desprendeu ao entorno do sertão nordestino por conta dos relevos mais elevados, como o Planalto da Borborema, que barrou a passagem da massa de ar aí, equatorial atlântica em direção ao sertão nordestino. Conclusão, as chuvas acontecem ao entorno e essa chuva não chega ao sertão nordestino. O único vento que chega no sertão nordestino é um vento extremamente seco. Esse vento extremamente seco que chega no sertão nordestino, ele é chamado de sotavento, já que o vento úmido, chamado de barlavento, perdeu toda a sua umidade no entorno do sertão, né, na área do Agreste da Zona da Mata, sem que tivesse chegado no sertão nordestino. Peraí, pessoal, então deixa eu ver se eu estou entendendo. A condição de seca no sertão nordestino, naquela região do semiárido, é por uma condição natural do relevo? Sim, é por uma condição natural do relevo. Pessoal, mas se o problema é o Planalto da Borborema, por que a gente não explode o Planalto da Borborema para permitir a passagem de massa de ar úmido em direção ao sertão nordestino e assim provocar chuva? O Planalto da Borborema, pessoal, não é só um morro. São quilômetros mais quilômetros de extensão. Não dá para você explodir o Planalto da Borborema. Não tem como, né? São quilômetros mais quilômetros de extensão. Peraí, professor, então você está querendo me dizer que a depressão, o sertão nordestino é uma depressão, é uma área menor que o relevo circundante, é como se estivesse no centro da sua mão, é como se fosse um caldeirão cercado por paredões que impede a passagem de massa de ar úmida na região, e aí, por consequência, chove pouco? Exatamente. Se chove pouco, tem poucos rios. Se tem pouco rio, tem desabastecimento de água. E aí dá para você entender o porquê que o sertão nordestino ele é seco, mesmo no Brasil, que é o país que mais tem água doce do mundo. Agora, dá para você entender, mas não dá para aceitar para o resto da vida a região ser seca e cruzar os braços e não fazer absolutamente nada. Tanto é que tem um projeto muito antigo ali no sertão nordestino que eu vou te explicar para levar a água até as regiões mais secas do sertão. Agora, você sabia que tem também crises de abastecimento de água em outras regiões do Brasil? Peraí, professor, tem crises de abastecimento de água em outras regiões do Brasil? Sim. Como, por exemplo, São Paulo e como, por exemplo, Brasília. Professor, mas São Paulo e Brasília não chove? Eu já ouvi falar que São Paulo é conhecido como a terra da garoa. Exatamente. Gente, dá para você entender, dá para ser justificável a crise de água no sertão nordestino. Agora, não dá para entender, nem para ser justificável, crises de água em áreas como São Paulo e Brasília. Você sabe por quê? Porque as crises de água em áreas como São Paulo e Brasília não é porque não chove lá, mas são descasos da administração pública. Gente, você sabia que São Paulo tem praticamente o mesmo número de reservatório para captação de água em 2020 que tinha em 1970? Só que é um detalhe, pessoal. A população de São Paulo em 1970 era bem menor que a população hoje em 2020. A população hoje usa muito mais água que a população lá em 1970. Isso é uma falha de administração pública. Administrações públicas mal realizadas fizeram com que São Paulo passasse 50 anos e tivesse praticamente o mesmo número de reservatórios que tinha 50 anos atrás. É óbvio que, em decorrência disso, o crescimento da população e o maior uso da água nos dias atuais fez com que tivesse crise de abastecimento em São Paulo. Fez com que supersaturassem alguns reservatórios, como o reservatório da Cantareira, em São Paulo. E São Paulo passou por crises de água fortíssima em 2014, 2015, 2016, por supersaturar alguns reservatórios, como o reservatório da Cantareira.
né? E a presença de poucos reservatórios ali na região. Não, e mais. Você sabe uma realidade que existe em São Paulo e que também existe em Brasília? Uma realidade que existe em São Paulo e que também existe em Brasília, pessoal, é o fato da gente ter ali, tanto em São Paulo quanto em Brasília, sistemas de caneamentos furados. Gente, vocês sabiam que lá em São Paulo, a empresa de saneamento de São Paulo, ela chama Sabesp. A Sabesp fez um levantamento e percebeu que 1/3 do seu sistema de caneamento é furado. Acreditem se quiser. Isso é inadmissível. Isso é uma total falha de administração pública, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Beleza? É isso que eu estou te falando, pessoal? Agora, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue entender a crise de água no sertão nordestino? Você consegue entender por que tem crise de água no sertão nordestino, mas não dá para aceitar pelo resto da vida? Você sabe por quê? Tem um projeto muito antigo, que provém dos anos 80 do século 20, que tem como objetivo levar a água do São Francisco até as regiões mais secas do sertão, que é o que nós chamamos de Polígono das Secas. Essa obra, para levar a água do São Francisco até as regiões mais secas do sertão, a região do Polígono das Secas, é chamada de transposição do Rio São Francisco. Basicamente é isso que você está vendo aqui, ó. Galera, o Rio São Francisco ele é um rio perene. O Rio São Francisco ele é um rio que nunca seca, tá? O Rio São Francisco ele nasce na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é uma região chuvosa e que faz com que a água do São Francisco seja reposta o tempo todo. Esse Rio São Francisco passa por regiões secas do sertão nordestino, deságua ali na área de Sergipe, pessoal, sem que ele seque, tá? A ideia da transposição do Rio São Francisco, meus amigos, você sabe qual que é? A ideia da transposição do Rio São Francisco é de você puxar a água desse Rio São Francisco, que é um rio perene que nunca seca, por 2 grandes canais, e aí você está vendo aqui os 2 grandes canais, o eixo norte e o eixo leste. Ao puxar a água do Rio São Francisco, vai fazer com que essa água do Rio São Francisco se junte a açudes da região, que são rios intermitentes ou temporários. E aí vai enchendo aqueles rios intermitentes ou temporários ali na região. E não é que você vai fazer chover na região, mas pelo menos você ameniza a crise de água ali na região ao estar aumentando o volume dos rios temporários, dos rios intermitentes ali daquela área. Tá? Famoso projeto esse, antigo projeto, chamado de Transposição do Rio São Francisco, que tem como objetivo levar a água do São Francisco, que é um rio perene, até as regiões mais secas ali da região, chamado de Polígono das Secas. Agora, gente, um dos fatos que fez com que esse projeto fosse tão antigo ao longo da história diz respeito à chamada indústria ilegal da seca. Professor, como assim indústria ilegal da seca, professor? Não estou conseguindo entender. Gente, acreditem se quiser, mas nós tivemos pessoas que ao longo da história lucraram com a falta de água na região em cima da desgraça das outras pessoas. Essa é a verdade. Como, por exemplo, a mercantilização da água, pessoas vendendo água muito cara na região. E não apenas isso, políticos locais que prometem carros-pipas na época da eleição, que é aquele carro cheio de água, porque o carro-pipa rende muito mais votos do que, teoricamente, você tem o problema da seca amenizada. Essa é a chamada indústria ilegal da seca. Gente, o São Francisco também é chamado de Velho Chico, ou Rio da Integração Nacional, porque ele nasce ali na região que é a região mais rica de todas, a região sudeste, ali na Serra da Canastra, Minas Gerais, e deságua na área mais pobre, que é o nordeste ali, em Sergipe, beleza? Galera, agora, tem pontos positivos e negativos dessa transposição do Rio São Francisco, professor? Tem pontos positivos e negativos da transposição do Rio São Francisco. Bom, pessoal, um ponto positivo que a galera entende é o de amenizar a seca na região, né? Por que o ponto de amenizar a seca na região é considerado um ponto positivo? Porque você vai estar levando a água do São Francisco até essas regiões mais secas, para amenizar. Isso é o ponto positivo. Agora, qual que é o ponto negativo, professor? Algumas pessoas dizem, mas não é uma unanimidade, que o São Francisco ele poderia secar, tá? Professor, como assim? Porque você vai estar levando a água do São Francisco, galera, para regiões ali semiáridas, que o processo de evaporação é muito intenso. Então, tem algumas pessoas que defendem que esse rio São Francisco poderia secar. Agora, não é uma unanimidade. Você sabe por que não é uma unanimidade? Porque o local onde o São Francisco nasce, pessoal, é uma região muito chuvosa, que é a Serra da Canastra, Minas Gerais. Então, a água fica sendo reposta o tempo todo.
Agora, tem um outro ponto negativo que é uma unanimidade. Você sabe qual que é um outro ponto negativo que é uma unanimidade, pessoal? Privilegiar quem realmente não precisa. Você sabe por quê? Essas áreas por onde estão passando os canais e também essas áreas dos rios intermitentes já foram todas as áreas ao entorno compradas por grandes fazendeiros, onde eles vão usar da água da transposição do Rio São Francisco para irrigação de suas grandes lavouras, de suas grandes fazendas, e quem realmente precisa da água vai para regiões mais isoladas, onde a transposição do Rio São Francisco não vai chegar. Beleza, pessoal? Ou, já volta aqui, hein? Já tá menos de um minuto, já volto, tá? Valeu, valeu, valeu. Já volto e aí eu volto perguntando se alguém tem alguma dúvida.